Boa noite a todos, sejam bem-vindos. A palestra da tarde vai ser da noite, né, com esse sol, mas vai ser do Anselmo, cujo tema é evolução espiritual. Mas a gente sempre renova todas as atividades doutrinárias nossas, o convite, né, para essas atividades. Na terça-feira, às 13 horas, temos, semelhante a essa, que é esse pequeno comentário, tem os passes, tem o diálogo fraterno. Nas quartas-feiras, às 19h30, nós fazemos um estudo. Estamos no momento estudando o passe. Está sendo bastante interessante, é um convite que a gente sempre renova, porque é momento de tirarmos as nossas dúvidas e aprofundarmos um pouquinho mais, né, no que a doutrina pode nos oferecer e a gente poder usufruir disso com mais conhecimento. Uma coisa que nós sempre falamos, que, por exemplo, o passe, né, nesse estudo nós estamos aprendendo. O passe não é só aquele momento em que se entra na sala, né, de passe e se toma o passe, né? O tratamento começa a partir do momento que nós entramos aqui, sentamos aqui, lê-se a mensagem. Durante todos esses 30 minutos e o tempo mais que aguardamos aqui, né, tudo isso estamos sendo auxiliados, né, nesses momentos. Então, às vezes as pessoas chegam e só querem tomar o passe e não, é necessário todo esse... Né, o passe é o momento em que recebemos, né, esses fluidos um pouco mais, né, mais pesados, vamos dizer assim, né, mas todo momento aqui nós estamos recebendo, né, o auxílio de maneira bastante sutil. Então, esse é uma coisa que nós aprendemos, né, fazendo os estudos, nos aprofundando para que possamos ter maior aproveitamento. Não que a pessoa vai chegar e não vai receber, né, mas com certeza não terá aquele mesmo aproveitamento, né, porque é necessário esse momento nosso de reflexão, de paz, para que possamos receber essa energia mais sutil, né, que todos nós precisamos tanto. Aqui ao nosso lado nós temos a nossa Casa do Livro, para quem não conhece, né, com livros espíritas, palestras, né, espíritas também, em DVDs. Temos ao lado ali a nossa cantina, salgados, refrigerantes. E a renda disso tudo é revertida principalmente para a compra de medicamentos, pessoas que necessitem fazer um exame e não tenham condições, mas munidas de receita, tudo, pessoas carentes. Então, com esse dinheiro a gente acaba pagando essas consultas, esses tratamentos, de maneira um pouco mais emergencial, quando os postos de saúde no município não tenham condições, né, de atender. Aí nós, né, com essa verba, acabamos auxiliando, né, quem ali consome, com certeza, além de receber, né, os nutrientes ali necessários, está favorecendo também que outras pessoas possam, né, serem tratadas de maneira mais pontual ou emergencial. Então fica aí o convite, né, para visitar as nossas dependências. A palestra da sexta-feira ela é gravada, ela fica disponibilizada no site que a Casa mantém, que é casadocaminho.com, sem o BR. Então quem é de fora e quiser, né, manter a conexão conosco, mesmo através da rede, é só ir no nosso site, aí, casadocaminho.com. Tem outros tipos de palestras, né, mensagens fraternas, o link para o nosso Facebook. Então fica aí o convite, né, para quem, principalmente para quem é de fora. Então vamos levar os nossos pensamentos em oração, rogando a Jesus, nosso mestre querido, que abençoe esse nosso momento aqui de aprendizado, momento de reflexão, momento de refazimento físico e espiritual para todos nós. Que possamos receber as lições da noite e que essas lições possam calar fundo em nós, para que possamos cada vez mais irmos consolidando as leis de Jesus, trazidas por Jesus, dentro de nós. Que cada vez mais possamos trabalhar em nome do Mestre querido, e que Ele nos abençoe, que Ele nos permita saúde e paz. Que assim seja. Boa noite a todos. Como o Sérgio disse, hoje faremos os comentários sobre o tema evolução espiritual. Esse tema nós tiramos do livro
Espírito e Vida, do capítulo Fielmente, de Joana de Ângeles, de Divaldo Pereira Franco. Vocês receberão, ao final, o boletim com esse capítulo integral. Mas fizemos algumas anotações, e de outros livros também, sobre o que trata esse capítulo Fielmente. Trata sobre a evolução espiritual tão necessária à nossa felicidade. E nesse capítulo, Joana de Ângeles traz algumas anotações interessantes. Diz assim: cônscio das lutas reservadas aos fiéis trabalhadores da sementeira evangélica, Jesus foi definitivo. No mundo, disse ele, só tereis aflições. Mas aí também vamos lembrar que ele acrescenta, ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é? Então, nós temos que lutar para vencer o mundo. E vamos virar assim para tirar a foto, né? Dar um sorriso assim, fazer de conta que... Pronto. Então vamos continuando. Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Está certo que era Jesus, mas nós podemos, ele disse que nós podemos também vencer o mundo. Vencer no mundo não é tão difícil não, mas vencer as atrações terrenas que não estão de acordo com as leis divinas é muito mais difícil. Mas Joana continua, comparava o Senhor a caminhada cristã ao ingente trabalho sobre a gleba humilde e boa para a aquisição do pão. Então ela faz uma comparação entre o cultivo de uma terra e o cultivo da própria alma, das virtudes. Aqueles que desejassem serenidade antes da sementeira e bênção antes do merecimento, certamente veriam com desencanto a terra cobrir-se de cardo e urze, perdendo o tempo e a oportunidade. Então vejam, desejar a serenidade antes de semear esse trabalho interior e antes de merecer, certamente as pessoas ficariam decepcionadas, porque veriam esta gleba coberta de ervas daninhas. No entanto, cientificados da necessidade de laborar, de trabalhar, se dispusessem a aprofundar sulcos, regastando abismos para que os grãos atingissem a madre interna do solo, sofreriam o acúlio, a tormenta, a canícula e o cansaço, banhando-se de suor, mas de olhos fitos no chão, coberto de vegetação, e nos dedos do arvoredo, amparados pelos frutos. Então, continuando, nós vamos entender. A nossa, é a acridoce luta da transformação interior. Essa é a nossa luta. Esse é o cultivo que ela propõe da nossa alma em relação às virtudes, em relação ao aprimoramento íntimo, combate ao egoísmo, ao orgulho, fazendo com que possamos conviver bem com aqueles que estão ao nosso lado, aqueles com quem convivemos. Ninguém guarde, por enquanto, coroas brilhantes para a cabeça, nem se iluda com os ouropéis mentirosos que enganam o tempo. Tapetes estendidos para os teus pés podem esconder abismos, como muitas pinturas brilhantes disfarçam manchas e escabrosidades. Então, olha, ela diz que é uma luta que temos que travar sempre, é uma luta constante para adquirir esses frutos espirituais. E às vezes nos enganamos com as coisas do mundo, achando que estamos com uma relativa paz interior, mas é a paz que o mundo dá e não a paz que o Senhor nos proporciona seguindo as leis divinas. Tua tarefa é de sublimação interior no dia a dia, sublimação interior. Para quem sabe discernir
Cada dia guarda uma lição. Cada lição é mensagem de experiência. Cada experiência significa aprendizado. Cada aprendizado representa bênção e cada bênção traduz oportunidade evolutiva. Vejam que interessante como ela coloca, para quem sabe discernir, aqueles que já se esclareceram em relação à evolução espiritual. E dizendo que cada dia tem uma lição, e cada lição é uma experiência, e cada experiência é aprendizado. E cada aprendizado representa bênção e cada bênção oportunidade evolutiva. Por quê? Cada bênção é oportunidade evolutiva. Porque Joana diz, e nós sabemos pela doutrina espírita, que nós podemos frequentar as igrejas, os cultos evangélicos, os centros espíritas, nós podemos estudar a Bíblia, estudar a doutrina espírita, enfim, estudar em todas as religiões. Podemos fazer promessas, podemos fazer o que é possível dentro das religiões. E isso nos trará benefícios? Sim, nos trará esclarecimento espiritual. Mas isso nos trará evolução espiritual? Já comentamos até outro dia em outra palestra. Nos trará evolução? Não. Não nos trará evolução espiritual. Assim como a universidade, ela traz o conhecimento, mas a prática a pessoa vai adquirir no campo. No campo que dizemos é no campo em que vai trabalhar. Não é verdade? Então, o esclarecimento que nós vamos obter nas igrejas, nos centros espíritas, nos estudos, nas leituras, nos fará grande bem, porque estaremos cientes do que temos que fazer. Mas a oportunidade de evolução será proporcionada pelas provas, pelas oportunidades, pelas experiências que viveremos e que nos darão sim aí a chance de demonstrar se realmente aprendemos aquilo que estudamos, aquilo que vivenciamos, às vezes em outras situações, mas que não fomos objeto direto da experiência. Por isso que nós falamos no início que a experiência do convívio com as outras pessoas aqui na Terra, no plano espiritual, e vamos tratar somente aqui na Terra, porque é onde nós estamos, é que nos trará as provas necessárias para provarmos se evoluímos ou não, aonde ainda somos falhos. Diz Joana de Ângeles: aproveita assim as ensanchas que te surgem mesmo com as suas carregadas tintas e aprende a silenciar a ofensa, a desculpar o ultraje, a esquecer malquerença, pontificando no bem infatigável. Aí Joana exagerou, né? Porque é muito difícil isso. Não, ela está certa. Os exagerados somos nós em persistir nessas coisas, em não perdoar, em não desculpar o ultraje, a não esquecer a malquerência e não insistir no bem infatigável. Porque às vezes as pessoas até reclamam: puxa vida, eu tento fazer o melhor, mas as pessoas nem me cumprimentam, às vezes eu nem sei porquê, ou mal me cumprimento, às vezes ficam magoadas, melindradas comigo. Esqueça, se você está fazendo o melhor possível e não fez o mal, o problema é da pessoa que está de mau humor, que é uma pessoa que se melindra à toa. Se as pessoas te tratam mal, o problema delas, procure tratá-las bem, coisas difíceis, né? Procure conviver com os defeitos alheios, difícil também, mas é onde nós vamos conseguir fazer com que aqueles ensinamentos que obtivemos nas igrejas, nos estudos, eles sim, nos orientando,
nós vamos vencendo aos poucos. É lógico que nos primeiros combates, conosco mesmo, vai ser difícil vencer o orgulho, vencer o egoísmo, mas nós vamos aos poucos nos fortalecendo quanto a isso e adquirindo de uma vez e para sempre uma fortaleza em que essas experiências que as pessoas às vezes proporcionam a nós não nos firam mais. Então, nós fizemos até alguns comentários em relação ao texto. Aqueles que desejassem serenidade, como ela disse, antes da sementeira e bênçãos, antes do merecimento, veriam com desencanto a terra cobrir-se de ervas daninhas, perdendo tempo e oportunidade, e se repousam sem esforço para a sua melhora espiritual, terão dificuldades para conquistar a felicidade desde agora. Então, quando nós falamos em felicidade, não é a felicidade futura. Temos que lutar agora contra as imperfeições para sermos felizes no futuro. Não, é para sermos felizes agora, começarmos agora a felicidade. No entanto, cientificados da necessidade de trabalhar nossos defeitos, se nós nos dispusermos a trabalhar com arado, vergastando abismos para que os ensinamentos das leis divinas, aqueles que adquirimos nos estudos, nas igrejas, através das palestras, atingissem o nosso coração. Se nós prestássemos atenção às coisas que nos são faladas, por exemplo, para preparar esses pequenos comentários, nós tivemos que estudar se realmente este que vos fala prestou atenção em tudo que leu, poderá praticar, se for perseverante nas suas ações, na sua determinação de melhorar. Nesse caso eu, né? E se vocês que estão ouvindo também prestarem atenção àquilo que estou falando, também isso será de grande valia na sua melhora espiritual. Será uma plantação que renderá frutos espirituais, onde colheremos a paz interior quando passarmos por experiências e formos provados em nossos defeitos, em nossas virtudes espirituais. Pelo entendimento, esclarecimento espiritual, o homem sabe que plantando a produção virá, se os requisitos necessários forem observados e o trabalho for desenvolvido dentro das injunções tecnológicas. E no caso de cultivar as virtudes da alma, de acordo com os ensinamentos de Jesus. É interessante que no Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos Espíritos: mas como nos guiaremos? Ele não perguntou isso, mas para chegar à questão, ele pensou, evidentemente, como nos guiaremos? Onde estão escritas as leis de Deus? E os Espíritos responderam assim de uma maneira curta: na consciência. Nós podemos acrescentar, né? Na consciência do homem estão escritas as leis de Deus. Mas que resposta interessante, né? Poderia dizer, na Bíblia, no Novo Testamento e no Velho, estão escritas as leis de Deus. Por que os espíritos superiores não responderam assim? É interessante, porque o nosso entendimento, o entendimento de cada um de nós, dos ensinamentos de Jesus, daquilo que está na Bíblia, varia. Uns entendem de uma maneira diferente o que os profetas, o que Jesus, o que outros líderes espirituais, outros benfeitores espirituais falaram, depende da interpretação de cada um. Cada um tem na sua consciência as leis de Deus, como entende. E como a evolução de cada um de nós é diferente, muitas vezes a minha é diferente de outra.
É lógico que nós aqui reunidos temos mais ou menos a mesma concepção das leis divinas e agimos dessa maneira. Outros, em outros lugares, nós vemos pela TV, têm outras ideias. E nem por isso podemos julgá-los, porque no seu entendimento eles estão certos. Até morrem por isso. Mas que coisa, muitos podemos afirmar, que coisa terrível. Terrível para nós, para eles não. O entendimento depende de cada um. Daí os Espíritos responderem: as leis de Deus estão escritas na consciência do homem. Conforme o homem vai ampliando o seu conhecimento, vai se esclarecendo, vai conhecendo mais e mais tecnologicamente, vai ampliando também a sua concepção do que é o mundo, do que é o universo, também as leis divinas vão se ampliando perante seus olhos. E ele vai entendendo mais e vai entendendo que fazer o bem não é só uma questão de opção religiosa, não é uma orientação religiosa, é o caminho para a felicidade, porque o normal, tudo no mundo tende ao equilíbrio, tudo na natureza tende ao equilíbrio e também nós, espíritos, tendemos ao bem, tendemos sempre à melhora, à evolução espiritual. Existe uma ânsia dentro de nós para evoluirmos. E se nós nos desviamos dessa ânsia, dessa vontade de evoluir, que às vezes é instintiva, às vezes pelo esclarecimento ela se torna algo muito mais claro dentro de nós, nós vamos ficando como que insatisfeitos conosco mesmo. Isso gera em nós uma melancolia, uma tristeza, isso gera uma insatisfação muito grande e nos traz infelicidade. Daí a importância desse esclarecimento para buscarmos a felicidade, não como uma orientação religiosa, não como seguir o exemplo de outras pessoas, mas como aqueles que buscam a felicidade porque sabem o caminho a seguir, sabem qual é o caminho da felicidade. E o que é a evolução espiritual? A evolução espiritual não é, como nós falamos, o esclarecimento espiritual. O esclarecimento espiritual, o conhecimento, ele auxilia muito em nossa evolução. Mas só ele não adianta. Muitos poucos esclarecidos já buscam a evolução pela mudança interior. Então, o que é a mudança interior? É a melhora de nossos sentimentos, porque estamos vindo de uma vida de instintos. Nossa vida animal, ela foi pontificada pelos instintos, ela foi mantida pelos instintos. E como estamos agora nesta fase hominal, somos homens já com a razão, com o intelecto, os sentimentos em pleno desenvolvimento, estamos partindo para homens espirituais. Os instintos ainda existem porque somos animais, mas os sentimentos se sobrepõem aos instintos. Nós conseguimos vencer um instinto para auxiliar outras pessoas, coisa que os animais não fazem, coisas que pessoas nas fases primárias da evolução, espíritos nas fases primárias da evolução não fazem ainda, porque atendem mais aos instintos. Mas todos nós que já estamos numa fase mediana, vamos dizer assim, né? Porque na verdade não é, estamos bem um pouquinho ainda atrás, todos nós, mas todos nós que já entendemos o que é o bem e o que é o mal, nós podemos vencer os instintos em favor de auxiliar outras pessoas. Podemos sacrificar nossos interesses em prol de outras pessoas. E isto é que nos propõe, é que nos alavanca
na escala evolutiva, nos proporciona evolução. Fazer o bem é dever de cada um de nós, porque muitos dizem assim: eu acho que eu estou muito bem na minha evolução, porque eu faço o bem para muitas pessoas, faço a caridade, ajudo a todos que precisam, então eu estou evoluindo. Não está evoluindo, está fazendo bem, está ganhando, é lógico, muita gratidão dos outros, mas a evolução é algo íntimo, porque uma pessoa má, ela pode fazer o bem também, ela pode fazer o bem, dentro de si ela cultiva a raiva, o egoísmo, mas às vezes ela faz o bem por convenção social, para que os outros vejam que ela está fazendo bem, mas intimamente ela não concorda com isso, não gosta disso. Então, na realidade, ela não melhorou dentro de si. E não é isso, não é esse o nosso destino. Nosso destino é sermos bons. Fazer o bem é um dever de cada um de nós. Não fazer o mal também é um dever de cada um de nós. É dever. Agora, ser solidários a ponto de nos sacrificarmos em favor das outras pessoas, aí é um merecimento muito maior. Tanto que no livro Céu e Inferno, na primeira parte, o livro Céu e Inferno faz parte das obras da codificação, escrito por Allan Kardec. No capítulo 7º, primeira parte, item 6, diz assim: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Quer dizer, de não cumprir o seu dever, nós vamos sofrer as consequências. Agora, o único meio de evoluirmos realmente, é ir além do nosso dever. É ir além do nosso dever. Mas nós falamos de relacionamento, e é esse o ponto que nós queremos falar mais. O relacionamento nosso no dia a dia é que vai proporcionar, é a pedra de toque de onde está a nossa evolução, como estamos no sentido evolutivo. Como tratamos aqueles que estão junto de nós, dentro da nossa profissão, da nossa família, os amigos, supostos amigos na sociedade, como tratamos, como agimos profissionalmente, somos honestos, somos desonestos, porque alguns parecem honestos, mas não são, alguns parecem bons, mas não são, mas todos acham que são bons. Até comentamos quarta novamente, né? O terça, não me lembro, aquela propaganda, né, que você já deve ter visto na TV, que as pessoas estão carregando um caminhão, não sei se é TV que estão carregando, não sei o que é, e terminam de carregar o caminhão e duas pessoas, uma olha no registro e fala assim: olha, sobraram 2 TVs aqui, mas estavam marcadas 5. Aqui nós temos 7, sobraram 2. Que tal nós ficarmos com essa TV, com essas 2 TVs? Aí a outra pessoa fala: não, de maneira alguma. Mas o que é isso? Ninguém está vendo. Aí a outra fala: não, mas eu estou vendo. Vejam o sentido da consciência. O mal que nós fazemos, nós vemos, nós sabemos o quanto nós temos que melhorar. E nós sabendo, isso já é o suficiente. Não são os outros que vão nos julgar, não são os outros que vão nos proporcionar evolução. É a mudança interior, é a consciência do que nós somos, do que temos que melhorar: orgulho, vaidade excessiva, egoísmo, tudo aquilo que está dentro de nós, que só nós sabemos como nós somos. Então essa evolução nos propõe sermos fiéis àquilo que nos propomos ser, homens de bem.
Agora não vamos imaginar que de uma hora para outra vamos nos tornar homens de bem. Até na última quarta, nos estudos, comentamos sobre isso. Há uma pergunta que fizeram, não me lembro qual. Se nós nos tornamos pessoas boas, mais ou menos foi isso, de uma hora para outra, se a pessoa, existe essa promoção espiritual, é lógico que não, a natureza não dá saltos e nem a evolução espiritual também, mas algo é muito considerado pelo plano espiritual: a nossa honestidade em melhorar. Quando nós fazemos algo e imediatamente nos arrependemos, nós já estamos a caminho da melhora. Nós já estamos melhorando. Já é algo bom. Quando fazemos algo errado e sequer nos arrependemos, e se ninguém nos comentar, nos orientar, nós até vamos repetir. Nós ainda estamos naquele caminho mais atrasado. Ainda somos homens maus. Mas se nos arrependemos e utilizamos o arrependimento para, numa nova experiência, não repetir o erro, estamos a caminho do bem. Eu me lembrei até, as pessoas às vezes falam assim: puxa, eu vou nas palestras, nos estudos, e me dá um sono. Então quem está dormindo aí, fica o aviso. E dá um sono, e às vezes o celular, chega a mensagem, ele está aqui, está vibrando, e eu dou uma olhadinha, com quem ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo, mas ela sabe que está fazendo isso. Então ela começa a responder a mensagem ali, como quem ninguém está vendo, né? Mas o Sérgio, a Maria Helena, o Claudio Honor, que é mais alto, está vendo lá, né? Mas é verdade, a pessoa sabe que está fazendo algo, não está prestando atenção no que nós estamos falando. A pessoa sabe, né? Mas eu me dá um sono, eu durmo, o que eu posso fazer? Eu me deixo e durmo, porque quem sabe é isso que os espíritos querem. Não é isso. Mas às vezes as pessoas falam assim: não, eu luto contra isso, eu procuro fazer minhas orações, no momento que eu estou fazendo a oração, me vêm pensamentos os mais desregrados possíveis, mas eu insisto na concentração, eu procuro me concentrar. No momento que estou tomando passe, me vêm pensamentos estranhos, mas eu me mantenho firme, luto contra eles. Ótimo, estamos a caminho da melhora, se estamos lutando. Mas se não lutamos, não estamos a caminho da melhora. A luta já é uma evolução, porque ela se transformará numa vitória adiante. Assim como nessa concentração que nós falamos, de manter o pensamento ligado ao que está sendo falado, assim no passe, assim também nos nossos pensamentos, lutarmos contra aqueles pensamentos mais degradantes que vêm em nossa mente. Estamos lutando e estamos a caminho da evolução, plantando sementes que certamente germinarão numa paz interior que tanto buscamos. E isso está na transição do planeta para um mundo melhor. E essa transição só se opera se operarmos a mudança em nós. Nossa família só vai melhorar se nós melhorarmos. Não adianta acender velas na casa, não adianta colocar imagens, não adianta ler o Evangelho segundo o Espiritismo, ler as mensagens de Chico, não adianta fazer nada disso se não existe a melhora interior de cada um que está naquela casa, naquele lar. É isso que vai fazer com que a psicosfera melhore. Meu ambiente de trabalho é muito pesado. Comece por você, orando ali, mantendo os pensamentos elevados. Não se deixe levar pelas provocações, que já vai estar auxiliando. A gente fala isso, mas a gente sabe que é difícil. No livro Transição Planetária, um livro muito bom, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, infelizmente não temos na banca, mas vamos receber logo.
Um elevado mentor espiritual diz, eu vou ler a sua mensagem, interessante, diz assim, para terminarmos os nossos comentários: Jesus permanece o sublime amigo e mentor, nosso guia e modelo desde os primórdios, conduzindo-nos pelo rumo da felicidade, edificando o reino de Deus no âmago dos nossos corações. Nada obstante, a cada um de nós cabe a definição dos roteiros a seguir. Há aqueles que preferem as estradas floridas pela magia da ilusão, que logo fenecem ao toque da realidade, demonstrando a sua fragilidade. Muitos outros optam pelo desencanto em razão de alguns naturais insucessos e descem ao fosso do desânimo, entregando-se à inutilidade e às queixas com que envilecem a existência. Outros mais entusiasmam-se no início das experiências para logo abandoná-las, assim que defrontam os desafios e as dificuldades. Por fim, alguns permanecem devotados, trabalhando o leito por onde seguem, retirando as pedras, melhorando o curso, de modo a torná-lo mais fácil de vencido por aqueles que seguem na retaguarda. A inevitável lei da evolução manifesta-se inexorável, utilizando-se, no entanto, dos recursos de cada viajante, que elege o que lhe parece melhor na convicção ou não dos resultados que alcançará. Assumida a responsabilidade, passa a viver dentro da normativa escolhida, submetendo-se às ocorrências defluentes da decisão tomada. A semelhança de uma flecha disparada que não pode retroceder, seguindo na direção apontada, também assim prossegue esse intimorato viajante. Apesar disso, de acordo com o alvo que busca, poderá renovar os futuros disparos, alterando a rota, em razão da descoberta de algum engano ocorrido no primeiro tentame. A existência terrena, portanto, é multimilionária em oportunidades que sempre favorecem os seus membros, tendo em vista as suas opções. Todos têm o direito de errar, de forma a poder corrigir e alcançar posteriormente o desejado. Deter-se em situações equivocadas é lamentável perda de tempo que poderá resgatar o engano, poderia resgatar o engano, enquanto aumenta a carga das aflições ao utilizar-se da revolta e das reclamações, permitindo-se um comportamento infantil que não resolve o problema, antes, pelo contrário, complicando pela insensatez dos atos irresponsáveis. Ninguém pode deter a marcha do progresso, que objetiva a fatalidade da plenitude, a todos reservada pelo amor de Deus. Ninguém pode deter o progresso. É isso que nós pedimos a todos, que perseverem. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, nas nossas preces, acompanhando mentalmente. Senhor, faz-me perceber que o trabalho do bem me aguarda em toda parte. Não me consista perder tempo através das indagações inúteis. Lembra-me, por misericórdia, que estou no caminho da evolução com os meus semelhantes, não para consertá-los, e sim para atender à minha própria melhoria. Induze-me a respeitar os direitos alheios, a fim de que os meus sejam preservados. Dá-me consciência do lugar que me compete, para que não esteja a exigir da vida aquilo que não me pertence. Não me permita sonhar com realizações incompatíveis com os meus recursos. Entretanto, por acréscimo de bondade, fortalece-me para a execução das pequeninas tarefas ao meu alcance. Apaga-me os melindres pessoais, de modo que não me transforme em estorvo dos irmãos.
aos irmãos, aos quais devo convivência e cooperação. Auxilia-me a reconhecer que cansaço e dificuldade não podem converter-me em pessoa intratável, mas mostra-me por piedade quanto posso fazer nas boas obras, usando paciência e coragem, acima de quaisquer provações que me atinjam a existência. Concede-me forças para irradiar a paz e o amor que nos ensinastes. E, sobretudo, Senhor, perdoa as minhas fragilidades e sustenta minha fé, para que eu possa estar sempre em Ti, servindo os outros. Assim seja. Amém. As pessoas que vão para o atendimento fraterno e o passe podem continuar sentadas, que serão encaminhadas. Após o passe, aqueles que quiserem tomar água frutificada poderão encontrá-la logo à saída.